Inaugurado oficialmente no dia 4 de setembro de 1965, o Estádio Barão da Serra Negra, que está completando meio século de atividade, é a casa do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Bom, é uma história realmente longa, porque o estádio faz 50 anos, mas anteriormente a ele houve muita discussão, houve muita controvérsia a respeito do estádio. Tanto é que o nome Barão de Serra Negra, ele se deve exatamente por essas discórdias que aconteceram no passado. Onde estão o estádio e o ginásio, tudo aquilo era chamado Bosque do Barão. Então era um bosque maravilhoso de árvores frutíferas, uma área verde monumental. Isso pertencia ao Barão de Serra Negra. Entende? Então eu me recordo, por exemplo, da minha infância, que a gente ia até o bosque, inclusive para fazer medo com o pessoal, com o cemitério, né, que era próximo. Eu me lembro muito de pitanga, a gente comer pitanga das árvores de manga. Então era um lugar aprazível, um lugar maravilhoso. Mas distante da cidade, né? Naquela época a cidade terminava praticamente no Ribeirão Piracicamirim. Isso tudo começou com o Dr. Samuel Neves, que era prefeito de Piracicaba até 1953, se eu não me engano. E ele começou a preparar o ginásio, a preparar o estádio, porque Piracicaba iria para os Jogos Abertos. A construção do estádio do 15, que até o momento mandava seus jogos no extinto Roberto Gomes Pedrosa, aconteceu durante a gestão do então prefeito Luciano Guidotti. E naquela época, o Estado de São Paulo, ele estava vivendo um surto de desenvolvimento que se chamava o desenvolvimento do interior, não é? E o Luciano entrou nesse espírito, Piracicaba entrou nesse espírito. Então vem daí a construção de prédios, a construção de Luciano transformando a cidade, aquele negócio todo, né? E ele começou a fazer a construção então, do estádio de Barão de Serra Negra. E naquela ocasião, o Luciano era cercado de pessoas que ele gostava e confiava, né? Que era o secretário de obras dele, o Dilo Mortati, né? Tinha o grande conselheiro do Luciano Guidotti, que chamava-se Arquimedes Dutra, uma pessoa que fez parte da nossa história de Piracicaba. Grande pintor, grande artista, foi meu professor na Escola Sudiminúcio. Ele era o grande conselheiro dessa parte técnica de Luciano Guidotti. Então, a ideia do estádio em si, a concepção arquitetônica do estádio, partiu do grande artista Arquimedes Dutra. O executor de obras de Luciano Guidotti era realmente o Dilo Mortati, um engenheiro agrônomo. E o desenhista, eu não lembro o primeiro nome, era o Lucchesi, que desenhava todo aquele detalhe do Barão de Serra Negra. Não participei da execução, porque estava fazendo outras coisas para Luciano Guidotti, mas eu sei que na década de 60, realmente, que se iniciou mais ou menos no início de 60, né? E em 65 foi inaugurado, né? E de lá para cá cada prefeito que entrou fez uma ampliação, uma participação, um adendo, um agregado ao Barão de Serra Negra que chegou hoje, né? Que chegou nos nossos dias com uma bela aparência, uma ocupação muito boa. A gente acompanhar a construção era algo interessante, porque a gente achava que isso não ia terminar nunca, né? Mas foi indo, tem fotografias com a visita do governador Laudo Natel, de uma série de pessoas que ajudaram também, e o Luciano naquela administração. E
e nós conseguimos chegar até o final com essa obra aqui que eu tenho a impressão de estar bem construída. A partida inaugural foi entre o Alvinegro Piracicabano e o Palmeiras. O Nhoquinho homenageou o presidente da equipe paulistana, que por sua vez ofereceu uma placa de bronze à Prefeitura de Piracicaba. Ela ficou afixada aqui muito tempo, depois foi retirada. Dizia agradecimento da iniciativa da construção do estádio municipal, coisa desse tipo assim. Tá? O jogo foi 0-0, teve um público de 15.674 pessoas e não houve gol de inauguração. Então, ano de 65. Lembro que naquela época nós tínhamos uma equipe forte. Eu, inclusive, tinha chegado no Palmeiras em 61. Lembro que nós tínhamos Djalma Santos, Valdir. Se não me engano, naquele ano jogou o ataque com Gildo, Servílio, Tupã, eu e Rinaldo. Dudu já no meio do campo. Então, era uma equipe realmente que era forte. E jogar em Piracicaba, nos anos anteriores, eu lembro que nós jogávamos num campo que era no centro da cidade, e era um campo muito pequeno, a torcida ficava muito junto, uma torcida assim muito inflamada, e eles gritavam, xingavam, então era muito complicado. E quando mudou o estádio, um estádio mais moderno, um vestiário bom, então para os grandes times foi muito bom. Lembro que naquela, se não me engano foi à noite, foi 0-0, não conseguimos fazer gol, mas sempre jogar em Piracicaba era complicado, era difícil. Na sequência, mais 2 jogos contra outros grandes da capital, São Paulo e Corinthians. Contra o Tricolor, mais um empate sem abertura do placar. Já contra o Corinthians, saíram os primeiros gols. Assim, o primeiro gol gravado na história do Barão veio do time corintiano. Eu tive a felicidade de jogar numa geração em que os clubes do interior eram muito fortes. E a gente tinha dificuldades de ganhar tanto em Piracicaba, quanto em Sorocaba, quanto em Araraquara. Então, eu lembro que a gente tinha que ir concentrado no jogo, senão a gente dançava lá. Então, o futebol do 15 sempre foi muito competitivo, né? A gente sempre ia para Piracicaba já com a consciência de que a gente enfrentaria dificuldades lá. O 15 sempre conseguiu montar grandes equipes muito equilibradas e que com certeza dificultavam muito as nossas ações lá. Pelo estádio passaram nomes de grandes jogadores em vários eventos e competições nele realizados. Então o Barão recebeu eventos maravilhosos aqui dentro, esportivos, eventos culturais, teve exposição de uma série de coisas, várias competições poliesportivas, jogos abertos, regionais, entendeu? Um espetáculo maravilhoso. Inclusive até grandes jogadores passaram por aqui que a gente viu, Pelé, Coutinho, Rivelino, Ademir da Guia, entendeu? Vários grandes times e jogadores estiveram por aqui. A maioria, os estádios, os campos de futebol, eram como a do 15, que era antigamente, era todos assim, né? Agora, hoje, como eu disse, é um estádio, né, que representa muito bem a cidade, é representativo, e os times não falam nada do que os clubes grandes que vêm jogar, Palmeiras, São Paulo, que vêm jogar aqui, eles não falam. Sabe que tem um campo, tem uma segurança, tem tudo aqui em Piracicaba, é um orgulho, né? Antigamente era meio lá, porque era como se panela de pressão que chamava, né? Era tudo pequenininho, aquela coisa toda, então não era para hoje para um time do 15 jogar. Então aqui é a casa ideal para isso. No meu tempo, nós jogávamos, por exemplo, contra o Santos, contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Aí tem a reportagem, eu mostro. Jogávamos ganhamos, eu, por exemplo, cheguei a ganhar do Corinthians aqui, né? E a gente ganhava dos times grandes. Hoje está um pouco difícil.
Então, no meu tempo, não era brincadeira. O 15, hoje, o jogador, quer dizer, o time do 15, hoje, se estivesse no Campeonato Paulista, eu digo para você, ele estava em primeiro lugar. Não é pelos atletas que tinha, né? Que tinha atletas que foram para a seleção brasileira, que é o Desode, né? Tem o Chicão, só jogadores famosos, Idiarte, Cardoso, Armando, Adolfinho. Eu guardo toda a reportagem, não é? Eram jogadores de primeira, jogadores, ou se entrassem em qualquer time aqui de São Paulo, do primeiro, né? Ou da Europa, qualquer coisa, é um sucesso. De sorte foi campeão mundial, né? E depois tinha o Chicão, tinha a Edo, tinha uma série de coisas. E tinha jogadores daqui da cidade, que a vantagem do 15 do meu tempo, que eu era estranho aqui, né? Que eu vim do Rio para cá. E então eu era, como se diz, neutro na coisa, eu era de fora. Mas no meu tempo tinha 7 jogadores profissionais do 15 que eram piracicabanos. Porém, nem só de futebol é feita a história do Estádio Barão da Serra Negra. O atletismo também faz parte dos 50 anos. Bom, o Barão de Serra Negra tem uma história na minha vida, na minha formação, muito marcante. Porque foi aqui no estádio, no Barão de Serra Negra, onde a parte oficial do meu trabalho se iniciou. Se iniciou como preparador físico da seleção amadora de futebol, mas foi quando eu fui escolhido para ser o técnico de atletismo da cidade de Piracicaba pelo Ademar Lorenzi. E aqui eu comecei com um grupo de 5 a 10 atletas, e depois fomos fazendo competições, mostrando resultados, e chegamos aqui a ter mais de 60, 70 atletas participando na equipe de atletismo, desde infantil, juvenil, adulto, e participando de todos os campeonatos nacional, até internacional. Mas foi aqui no Barão de Serra Negra onde o atletismo ganhou também uma notoriedade na cidade de Piracicaba. A população de Piracicaba veio assistir o atletismo baseado naquilo que eles estavam vendo em resultado que os atletas traziam de competições externas. Então essas eram emoções maravilhosas. Outra foi a abertura dos Jogos Regionais aqui, onde a Aparecida de Fátima Adão carregou a tocha para acender a tocha olímpica, em que à medida que ela pisou no portão ali da Rua 13, ela foi correndo e o narrador foi mostrando num telão e narrando toda a história da Aparecida de Fátima Adão. E exatamente quando ela termina com a campeã sul-americana que ela foi, e nesse campeonato eu tive a felicidade de ser o técnico do Brasil também, e ela chega e termina acendendo a tocha olímpica com o título de campeão sul-americano. Então o estádio aplaudiu e foi muito lindo. São emoções muito fortes. E outras competições que nós tivemos aqui, em que a cidade pôde participar, então isso está marcado na minha retina para sempre. Tinha uma amiga aqui que corria, fizemos um teste de Cooper com o seu Rubens Braga e eu cheguei quase pertinho dela. Nunca tinha competido e foi nesse glorioso Barão de Serra Negra, né? E daí eu fui convidada a treinar. Isso foi em janeiro, fim de janeiro, e em abril eu fui convocada para a Seleção Paulista junto com a Fátima Adão. Foi o nosso primeiro Jubes. E comecei a treinar aqui. Foram quase 7 anos de treinamento, muitas glórias. Nosso treinador era o Ídico Pellegrinotti, o Deco, né? E daí começou, era Adão, era Doralice, Ivete Brandini, eu, daí veio Marlene de Lima, e veio Maria Tereza Ferreira, Maria José, e fomos montando uma equipe aqui com poucas mulheres, né? Poucas meninas, muita dificuldade para competir, mas aqui era a nossa casa de manhã à tarde, a gente treinava quase que 2 períodos todo dia para conseguir. E isso nós conseguimos ficar campeã brasileira,
A Tereza foi campeã mundial, vice-campeã mundial, teve campeã sul-americana, elas mesmo, mas foi assim um período assim maravilhoso que ninguém esquece. Um dia o Deco deu um treinamento do lado de lá com as barreiras. Hoje é leve, um treinamento, as barreiras dobradas, tal. Vamos embora, então vamos treinar, vamos passar as barreiras, né? Aí eu fui passar, caí de boca no chão. Eu não sabia se eu chorava, se eu tirava toda... Fiquei todinha ensanguentada, rosto, joelho. Era assim. Atualmente, o estádio é considerado um dos templos do futebol do interior paulista. É reconhecido como a força do 15 de Piracicaba, que conta com sua grande e fanática torcida. É claro que ele é muito mais utilizado pelo 15 de Piracicaba, até porque, e nós temos que mantê-lo organizado, arrumado, pelas exigências que hoje, né, são colocadas para o estádio poder receber jogos oficiais. Então há um maior cuidado, inclusive, na utilização do estádio, com gramado e tudo mais. E nós estamos no meio agora de uma reforma, mais uma reforma, né, que vai melhorar ainda mais o estádio. E ele é muito importante, né? É importante porque o 15 é um patrimônio também da cidade. A gente tem que lembrar que a cidade tem alguns patrimônios, né, históricos, culturais, afetivos, né? E o 15, na verdade, representa um patrimônio afetivo, né, para a cidade. Claro, tem sua história importante, mas é um patrimônio afetivo, ou seja, as pessoas gostam do 15, né? E a cidade gosta do 15. Então, o fato do estádio poder abrigar o 15, né, principalmente nas competições, isso é fundamental. Isso mantém uma ligação, né, e uma coesão, inclusive, maior da cidade, dos piracicabanos com sua cidade, porque à medida que tem um time que provoca essa unidade, você tem uma coesão social maior, sempre é importante para a cidade, né? Fora isso, é um estádio municipal, né? E, portanto, ele está sempre aberto a outras possibilidades de utilização, né, para a sociedade como um todo. Um pouco restringida agora por conta das exigências, né, das competições oficiais do 15, mas é um patrimônio construído há tantos anos e que nós estamos ajudando a preservar. É um símbolo importante da cidade de Piracicaba, até porque é uma das poucas cidades que tem mantido, inclusive, o seu time profissional, né, vivo. Muitas cidades o time morreu e os estádios vão junto quando isso acontece. Aqui, pelo fato do 15 sobreviver, né, nos empurra, né, para que a gente mantenha também o estádio vivo. Isso é importante para a nossa cidade. O Barão já completa aí no próximo dia 4 de setembro 50 anos de existência e com certeza todos nós piracicabanos já viemos aqui torcer pelo 15, participar de algum evento, abertura de jogos abertos, jogos regionais, competições de atletismo. E hoje as pessoas que vêm aqui com certeza vão lembrar da sua infância, do período que estiveram com seus pais, familiares, acompanhando algum jogo. Eu mesmo me lembro muito bem quando vim aqui ainda adolescente, acompanhar um jogo do Flamengo, com estádio lotado, dia de chuva, grandes craques. Isso tudo fica na nossa memória, independente do jogo que você vem assistir. Você lembra dos seus familiares, daqueles que trouxeram você para o esporte. Então, para nós, cidadãos piracicabanos, o Estádio Barão da Serra Negra é muito mais do que um local onde tem partidas de futebol. Ele é um símbolo da nossa cidade, assim como outros ícones importantes,
como a pamonha, o nosso rio, o hino da cidade, a Exalc, enfim, todas essas maravilhas e ícones culturais, arquitetônicos do município. E hoje, na condição de secretário municipal de esportes, nós também procuramos dar uma contribuição, assim como todos aqueles que nos antecederam, assim como o prefeito Gabriel Ferrato, sempre investindo anualmente um recurso para deixar isso aqui em boas condições, sempre fazendo melhorias, reestruturando, trazendo eventos, jogos importantes. E tudo isso contribui até para o sucesso do esporte de rendimento. Temos uma excelente equipe de atletismo, temos um trabalho aqui feito por várias equipes em academias, na sala de fisioterapia, na parte aquática. O nosso 15, que agora há vários anos se mantém firme na primeira divisão, na elite do Campeonato Paulista. Então, o Estádio Municipal Barão da Serra Negra, ele é esse símbolo para todos nós que gostamos do esporte, torcemos para o 15 e vibramos com as coisas da nossa cidade. E o Barão, para mim, representa uma vida que eu vivi. O Barão significa o encontro do público com o futebol. Mando um abraço e que realmente o futebol ali do interior possa, nós sabemos que existem muitas dificuldades hoje, mas possa realmente estar na primeira divisão, recebendo os grandes clubes, que isso realmente é muito bom. É um campo que é querido por todas as equipes. Todo mundo que vem jogar aqui gosta de jogar. Eu tenho certeza que pela tradição, né, o Barão vai continuar recebendo lá grandes jogos do 15, das equipes de São Paulo, das equipes, enfim, que porventura ele dispute numa Copa do Brasil e tal. E a gente torce para que ele se eternize na história da cidade de Piracicaba. Então isso aqui é minha casa. Eu me criei praticamente, eu comecei minha carreira aqui, terminei praticamente, né? O Barão significa, eu acho que toda a minha história. Se hoje eu saio pela rua, tenho grandes amigos, pessoas que me conhecem, atletas que nós participamos, quase uma infinidade de atletas que passaram por Piracicaba, e tudo isso foi formado aqui. Aqui foi a célula máter de toda a minha relação com a cidade e com as pessoas.